Olá, meus caros amigos. Este é o terceiro vídeo de alguns recortes que eu estou fazendo do livro O Exorcista. Não é minha intenção narrar o livro inteiro, mas sim trazer alguns momentos. E no último vídeo, o padre Carras acabara de sair do quarto de Regan, onde ele teve uma conversa muito assustadora com a entidade que estava dominando a menina. Ele sai, ele se lava ali, né? Porque ele recebeu um jato de vômito do autodenominado diabo. E aí ele está conversando ali com a senhora McNeil, a mãe da menina. E ele, ali completamente tomado ali pela cena que ele acabou de presenciar, ele diz que aceitaria uma xícara de café, ao que a senhora McNeil responde: eu aceitaria um drink. Vamos para o terceiro vídeo. Conta um Conto apresenta, de William Peter Blatty, O Exorcista. Narração Marcelo Fávaro. Enquanto Carl e Sharon cuidavam de Regan, Carras e Chris foram ao escritório. Ela no sofá e Carras numa cadeira ao lado da lareira. Chris contou a história da doença de Regan, mas teve o cuidado de não mencionar o fenômeno relacionado a Dennings. O padre escutou dizendo poucas coisas, fez apenas algumas perguntas, assentiu ou franziu o senho, enquanto Chris admitia que, a princípio, considerou um exorcismo como um tratamento de choque. Mas agora eu não sei, disse olhando para o padre. O que o senhor acha, padre Carras? Abaixando a cabeça, o padre respirou fundo, balançou a cabeça e disse em tom baixo: eu também não sei. Comportamento compulsivo causado pela culpa, talvez intensificado pela dupla personalidade. O quê? Chris parecia abismada. Padre, como pode dizer isso depois do que viu lá em cima? Carras olhou para ela. Se a senhora tivesse visto tantos pacientes de alas psiquiátricas como eu, poderia dizer isso com muita facilidade. Afinal, possuída por demônios, certo? Ouça, digamos que seja verdade e que isso aconteça às vezes. Acontece que sua filha não diz ser um demônio. Ela afirma ser o próprio diabo. É a mesma coisa que a senhora dizer que é Napoleão Bonaparte. Então explique todas as batidas e outras coisas. Eu não as ouvi. Bem, ouviram na clínica Beringer, padre. Então não foi apenas aqui em casa. Talvez sim, mas não precisaríamos de um demônio para justificá-las. Então explique-as. Pode ser psicocinese, talvez. O quê? A senhora já ouviu falar do evento chamado poltergeist, certo? Fantasmas que jogam pratos e agem como babacas? Não é tão incomum e costuma acontecer próximo a um adolescente emocionalmente perturbado. Acredita-se que uma forte tensão interna na mente possa acionar uma energia desconhecida que parece mover objetos à distância. Mas não há nada de sobrenatural nisso. A mesma coisa ocorre com a força anormal de Regan. Na patologia é comum. Pode dizer que é a mente em poder da matéria, se quiser, mas, de qualquer modo, acontece fora da possessão. Chris desviou o olhar, balançando a cabeça suavemente. Nossa, que cena linda, disse ela com ironia. Eu sou uma ateia e o senhor é um padre e... A melhor explicação para qualquer fenômeno, Carras interrompeu gentilmente, é sempre a mais simples que acomode todos os fatos. É mesmo? Respondeu Chris com os olhos vermelhos, demonstrando desespero e confusão.
Bem, talvez eu seja burra, padre. Mas dizer que um ser dentro da mente de alguém joga pratos contra a parede me parece uma burrice maior. Então o que é? Pode me dizer o que é? E o que é personalidade dupla, afinal? Explique. O que é? Será que eu sou tão burra assim? Pode me dizer o que é de um modo que eu finalmente consiga entender? Veja, ninguém finge compreender isso. Tudo o que sabemos é que acontece, e qualquer coisa além do fenômeno em si é pura especulação. Mas pense dessa maneira, se quiser. Sim, vá em frente. O cérebro humano contém cerca de 17 bilhões de células. E quando nós as analisamos, vemos que elas lidam com 1 milhão de sensações que bombardeiam nosso cérebro a cada segundo. O cérebro, além de integrar todas as mensagens, faz isso com eficácia, sem falhas nem interceptações. Mas como seria possível que isso acontecesse sem um tipo de comunicação? Bem, não seria possível. Então cada uma dessas células aparentemente tem uma consciência, talvez própria. Está entendendo? Sim, um pouco, disse Chris assentindo. Ótimo. Agora imagine que o corpo humano é um navio enorme e que todos os neurônios são a tripulação. Um desses neurônios da tripulação está na ponte. Ele é o capitão, mas ele nunca sabe exatamente o que os outros estão fazendo. Só sabe que o navio continua navegando sem problemas e que o trabalho está sendo realizado. Agora o capitão é a senhora. É a sua consciência desperta. E o que acontece na personalidade dupla, talvez, é que um desses neurônios da tripulação sobe na ponte e toma o comando do navio. Em outras palavras, um motim. Isso ajuda a senhora a entender? Chris estava olhando para ele, incrédula, sem piscar. Padre, isso é tão maluco que eu acho mais fácil acreditar na droga do diabo. Veja, eu não sei sobre todas essas teorias. Chris o interrompeu com a voz firme e baixa. Mas direi algo, padre. Se o senhor me mostrasse uma gêmea idêntica de Regan, mesmo rosto, mesma voz, mesmo cheiro, mesmo tudo, até a maneira com que ela faz o pingo na letra I, eu ainda saberia que não é ela. Eu simplesmente saberia. Sei dentro de mim. E agora eu estou dizendo ao senhor que aquela coisa lá em cima não é a minha filha. Agora diga-me o que fazer, disse ela com a voz aumentando e estremecendo com leve emoção. Diga com convicção que não há nada de errado com a minha filha, além de sua mente. Que o senhor tem certeza absoluta de que ela não precisa de um exorcismo, de que isso não a ajudaria. Vá em frente. Me diz isso, padre, diga. A parte final da fala foi quase um grito. Carras desviou o olhar e por longos segundos permaneceu parado. Então olhou para Chris. Regan tem a voz estridente. Perguntou ele. Quero dizer, em situações normais? Não, na verdade é bem suave, eu diria. A senhora a consideraria precoce? Nem um pouco. E o QI dela? Na média. Costuma ler? Nancy Drew e quadrinhos na maior parte do tempo? E a sua maneira de falar agora? Está muito diferente do que a senhora consideraria normal? Completamente. Ela nunca havia dito nem metade daquelas palavras. Não me refiro ao conteúdo do que ela diz. Me refiro ao estilo. Estilo? A maneira como ela forma as frases. Chris franziu o senho. Ainda não entendi muito bem o que o senhor quer dizer. A senhora tem cartas que ela escreveu? Composições, gravações com a voz dela poderiam... Sim, tem uma fita em que ela está falando com o pai. Ela a estava preparando para enviar como uma carta, mas não chegou a terminar. O senhor quer ouvi-la? Sim, quero. E também vou precisar dos registros médicos dela.
principalmente dos relatórios da clínica Beringer. Chris desviou o olhar e balançou a cabeça. Ah, padre, eu já vi tudo isso e... Sim, eu sei, mas terei de ver os relatórios. Então o senhor ainda está se opondo ao exorcismo? Não. Eu só estou me opondo ao risco de fazer mais mal do que bem à sua filha. Mas agora o senhor está falando estritamente como psiquiatra, certo? Não, eu estou falando também como padre. Se eu for à ordem ou aonde tiver que ir para conseguir uma permissão para um exorcismo, a primeira coisa que eu teria que ter seria um forte indício de que o problema de sua filha não é apenas psiquiátrico, além de provas que a igreja aceitaria como sinais de possessão. Como o quê? Eu não sei, eu terei que ver. Está brincando? Pensei que o senhor fosse um especialista. Não existem especialistas. A senhora provavelmente sabe mais sobre possessão demoníaca no momento do que a maioria dos padres. Quando a senhora poderá me mostrar os relatórios feitos na Beringer? Freitarei um avião se precisar. E a fita? Chris se levantou. Verei se consigo encontrá-la. E só mais uma coisa. O quê? Aquele livro que a senhora mencionou, com a seção sobre possessão. Você consegue se lembrar se Reagan o leu antes da doença? Olhando para baixo, Chris se concentrou. Nossa, parece que me lembro de tê-la visto lendo algo um dia antes da merda do problema começar. Mas não sei ao certo. Mas acredito que ela o leu, sim. Com certeza. Certeza absoluta. Gostaria de vê-lo. Chris começou a se afastar. É claro. Vou buscá-lo para o senhor, padre. E a fita também. Está no porão, acho. Vou até lá para ver. Carras assentiu de modo distraído, observando a estampa no tapete oriental. Depois de muitos minutos, levantou-se e caminhou lentamente até a porta de entrada, onde, com as mãos nos bolsos da calça, permaneceu imóvel no escuro, como se estivesse em outra dimensão, ouvindo os grunhidos de porco no andar de cima e o uivo de um chacal, seguido por silvos parecidos com os de uma serpente. Ah, o senhor está aqui? Fui procurar no escritório. Carras se virou e viu Chris sob as luzes do corredor de entrada. O senhor está indo embora? Perguntou ao se aproximar com o livro de bruxaria e a carta gravada em fita para o pai de Reagan. Sim, preciso ir. Eu tenho que preparar uma aula para amanhã. É mesmo? Onde o senhor leciona? Na faculdade de medicina. Respondeu Carras, pegando o livro e a fita das mãos de Chris. Tentarei passar aqui amanhã, na parte da tarde ou da noite. Enquanto isso, se alguma coisa urgente acontecer, telefone para mim, não importa o horário. Avisei os atendentes para que passem sua ligação. Vocês precisam de remédios? Estamos bem, temos as receitas. Não vai telefonar ao médico de novo? A atriz abaixou a cabeça. Eu não posso, disse ela com um sussurro. Simplesmente não posso. Veja, eu não sou um clínico geral, Carras explicou. Tudo bem. Chris ainda olhava para baixo e Carras a analisou com atenção e preocupação. Quase ouviu a ansiedade dela pulsando. Bem, mais cedo ou mais tarde, terei que contar a um dos meus superiores o que eu ando fazendo. Principalmente se começar a vir aqui em horários incomuns durante a noite, disse ele com delicadeza. Chris olhou para ele, franzindo o senho de preocupação. O senhor tem que fazer isso? Contar aos superiores? Bem, se eu não fizer isso, a senhora não acha que será um pouco estranho? Chris olhou para baixo de novo, assentindo. Sim, eu entendo o que está dizendo. A senhora se importa? Direi a eles apenas o que tiver de dizer. E não se preocupe, a notícia não vai se espalhar. Seu rosto expressava impotência e tormento, e os olhos do padre força e tristeza. Ela viu a força, viu a dor.
Tudo bem, disse ela. Ela confiava na dor. Vamos nos falando, disse Carras. Ele fez menção de sair, mas se deteve à porta com a cabeça baixa e as costas das mãos encostadas nos lábios, como se estivesse pensando. A seguir olhou para Chris. Sua filha, ela sabia que um padre viria aqui esta noite? Não, ninguém sabia, só eu mesma. A senhora sabia que a minha mãe morreu recentemente? Sim, e eu sinto muito por isso. E a Reagan? Ela sabia? Por quê? Ela sabia disso? Não, de jeito nenhum. Por que está me perguntando? Carras deu de ombros. Não é importante. Eu só estava pensando. Ele observou o rosto de Chris com um franzido de preocupação. A senhora tem dormido? Bem, um pouco. Tome calmantes, então. Está tomando o Librium? Sim. Qual a dose? 10 miligramas, 2 vezes por dia. Aumente para 20. Enquanto isso, tente se manter afastada da sua filha. Quanto mais a senhora se expuser ao comportamento atual dela, maior a chance de ter seus sentimentos por ela afetados. Mantenha-se distante e se acalme. A senhora não ajudará Reagan em nada se tiver um colapso nervoso. Com a cabeça e os olhos abaixados, Chris assentiu. Agora, vá para a cama. Pode se deitar agora? Sim, posso, disse ela com a voz baixa. Prometo que farei isso. Ela olhou para ele com simpatia e um leve sorriso. Boa noite, Padre Carras. E obrigada, muito obrigada. Por um momento, Carras a observou com atenção e então disse: Certo, boa noite. Virando-se, ele se afastou depressa. Chris permaneceu na porta, enquanto ele atravessava a rua. Ela pensou que ele provavelmente havia perdido o jantar e se preocupou que ele estivesse com frio. Ele estava descendo a manga da camisa. Enquanto passava pelo 1789, o restaurante, ele derrubou algo, provavelmente a fita com a gravação feita por Reagan ou o livro de bruxaria. Ele se abaixou para pegá-lo, na esquina da rua 36 com a P, dobrou à esquerda e desapareceu de vista. Chris sentiu um certo alívio. Ela não viu Kinderman sentado sozinho num carro à paisana. Meia hora depois, Damian Carras retornou apressado ao seu quarto no centro de residência jesuíta, com vários livros e publicações que pegara nas estantes da biblioteca da Universidade de Georgetown. Ele os colocou sobre uma mesa e abriu as gavetas à procura de um maço de cigarro. Encontrou um maço de Camel pela metade. Acendeu um, tragou profundamente e segurou a fumaça nos pulmões enquanto pensava em Reagan. Histeria, pensou. Só podia ser isso. Histeria. Soltou a fumaça, enfiou os polegares nos passadores de cinto e olhou para os seus livros. Pegara os livros de Possessão, de Ostenheim, Os Demônios de Loudon, de Huxley, Parapraxis, no caso Heisman, de Freud, Possessão demoníaca e exorcismo no início do cristianismo, segundo opiniões modernas da doença mental, de McCaslin, e trechos de publicações psiquiatras de Freud intituladas Uma Neurose de Possessão Demoníaca no século XVII e A Demonologia da Psiquiatria Moderna. Será que você poderia ajudar um ex-coroinha, padre? O jesuíta passou a mão pela sobrancelha e olhou para o suor em seus dedos. Notou que havia deixado a porta aberta. Atravessou o quarto, fechou a porta e caminhou até a estante para pegar sua cópia de capa vermelha de O Ritual Romano, um compêndio de ritos e orações. Prendendo o cigarro entre os lábios, olhou através da fumaça enquanto procurava as regras gerais para exorcistas, procurando sinais de possessão demoníaca. Passou os olhos rapidamente por elas e passou a ler com mais cuidado. Abre aspas.
Um exorcista não deve acreditar prontamente que uma pessoa é possuída por um espírito do mal, mas deve se certificar dos sinais pelos quais uma pessoa possuída pode ser distinguida de outra que esteja sofrendo de alguma doença, principalmente de natureza psicológica. Alguns sinais de possessão são a habilidade de falar com certa facilidade num idioma desconhecido ou compreendê-lo quando falado por outra pessoa, a capacidade de divulgar acontecimentos futuros e desconhecidos, a demonstração de poderes que estão além da idade do sujeito e de sua condição natural, e diversas outras condições que reunidas constroem a evidência. Fecha aspas. Carras pensou por um tempo. Recostou-se na estante e leu o que restava das instruções. Quando terminou, voltou para a instrução de número 8. Alguns revelam um crime que foi cometido. Alguém bateu levemente à porta. Damien! Carras olhou para frente e disse: Entre. Era Dyer. Oi, Chris MacNeil está tentando falar com você, disse ele ao entrar no quarto. Você chegou a falar com ela? Quando? Agora à noite? Não, no começo da tarde. Ah, sim, Joey. Obrigado, eu já falei com ela. Ótimo. Só queria ter certeza de que você havia recebido o recado. O padre olhava ao redor como se procurasse algo. Do que você precisa, Joe? Perguntou Carras. Tem alguma bala de limão? Eu já olhei no corredor, mas ninguém tem, e nossa, como eu queria uma, ou duas, disse Dyer ainda observando. Certa vez passei um ano ouvindo confissões de crianças e acabei me viciando em balas de limão. Os danadinhos exalam aquele hálito em você e eu acho que eu me viciei. Dyer levantou a tampa do umidor de charuto que estava cheio de pistaches. O que é isso? Perguntou ele. Feijões mágicos mexicanos secos? Carras virou-se para suas estantes, procurando um livro. Olha, Joe, eu estou meio ocupado no momento e... Ei, aquela Chris é muito legal, não é? Perguntou Dyer, deitando-se na cama de Carras e esticando-se com as mãos confortavelmente atrás da cabeça. É uma mulher muito gentil. Você a conheceu? Pessoalmente? Nós conversamos. Respondeu Carras ao pegar um livro de capa vermelha com o título de Satã, uma coleção de textos e artigos católicos escritos por diversos teólogos franceses. Ele o levou em direção à mesa. Agora, simples, pé no chão, sem frescuras, Dyer continuou, enquanto olhava para o teto alto do quarto. Ela pode nos ajudar com o meu plano quando nós dois largarmos o sacerdócio? Carras olhou para Dyer. Quem vai largar o sacerdócio? Os gays! Aos montes! O preto básico saiu de moda. Carras balançou a cabeça, desaprovando, porém achando graça, e colocou os livros sobre a mesa. Vamos, Joe, disse Carras. Vai procurar o que fazer? Vamos, suma! Eu tenho uma aula para preparar para amanhã. Primeiro vamos falar com Chris MacNeil. O jovem padre insistiu. Sobre essa ideia que eu tenho para um roteiro baseado na vida de Santo Inácio de Loyola, que por enquanto nomeei de Jesuítas Corajosos em Marcha. Apagando o cigarro num cinzeiro, Carras levantou a cabeça e olhou para Dyer, franzindo o senho. Você pode sair daqui, Joe. Eu tenho bastante trabalho a fazer. E quem está o impedindo? Você, disse Carras, começando a desabotoar a camisa. Eu vou tomar um banho e quando sair espero não encontrá-lo aqui. Tudo bem, disse Dyer, resmungou com relutância ao se sentar e passar as pernas para a lateral da cama. Eu não vi você no jantar. Onde é que você comeu? Eu não comi. Que bobagem! Para que fazer dieta se você só veste túnica? Há um gravador de fita por aqui? Não há sequer uma bala de limão por aqui. Vai ao laboratório de idiomas. Quem tem a chave? O padre presidente? Não, o padre zelador. Precisa dela para hoje? Sim, preciso.
respondeu Carras ao colocar a camisa nas costas da cadeira. Onde eu posso encontrá-lo? Quer que eu a busque para você, Damien? Você faria isso, Joe? Eu estou realmente precisando. Dyer se levantou. Sem problemas. E eu vou parando por aqui. Esse é o trecho de continuação, né? Não tem a participação da Regan. E eu, portanto, provavelmente não vou publicar essa parte, porque meu objetivo é tão somente trazer recortes do Exorcista. Eu não quero narrar a obra toda, por diversos motivos. E caso você esteja ouvindo, é porque eu mudei de ideia. E olha o eu do futuro aqui falando que eu mudei de ideia. Eu achei que não iam pegar meu celular. É que, na verdade, acabou minha voz completamente essa semana, porque vários motivos. Voltaram as aulas e eu não estava acostumado. Eu mudei de colégio e agora eu dou aula num colégio onde as salas têm ar-condicionado e eu não estava acostumado. E acabou completamente a minha voz. Agora está voltando. Então, vocês viram que não teve vídeo na quarta-feira. Então, não teria hoje, porém esse trecho do Exorcista eu narrei já tem uns 10 dias antes de voltar às aulas e a criançada voltou daquele jeito. Quando eu falo criançada, é criançada de 1,95 m de altura. Tem uma molecada lá de 15 anos que é maior que eu, não sei que sustagem kids eles estão tomando, mas é o maior barato. E aí, é claro, né, na primeira semana eu preciso me apresentar, falar como é que vai ser o cronograma do ano, tudo, né? E acabo que eu fico desse jeito aqui, sem voz, porque primeiro eu preciso de um grande bate-papo com eles, já que eles não aceitam ter aula com ninguém. E aí está o Exorcista para vocês. Mas eu não vou narrar a obra inteira, eu quero trazer apenas aqueles momentos mais pesados. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Caso você queira conversar diretamente com o narrador, entre no meu Instagram, conta um conto _Favaro. Tchau.